Olá, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando mais uma vez para fazer uma gravação para o nosso canal. Teologia simples, profunda e descomplicada. Você que ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Forjado da Mão de Deus, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, adicione lá o sino para receber notificação e que Deus em Cristo possa estar abençoando. Mais uma vez estamos chegando para uma aula de teologia simples, profunda e descomplicada. Na outra gravação, na outra aula, nós falamos um pouco sobre a carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós queremos dar continuidade a essa aula magnífica falando sobre essa carta de suma importância para nossas vidas, para o nosso relevo espiritual, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E acredito que vai ser um tempo extraordinário, uma aula magnífica para nossas vidas. Então nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Gálatas, essa carta de suma importância. Então vamos lá continuar aqui a nossa aula de hoje, falando sobre o capítulo 3, e aí o 4 e o 5 encerrando, essa carta magnífica. Vamos lá então, irmãos. O capítulo 3 está relacionando o seguinte: Paulo defende o evangelho da graça sem o jugo da lei. Só queria saber de vocês, e isto Paulo dizendo, em Gálatas capítulo de número 3, verso 2, está escrito assim, Paulo dizendo: só queria saber de vocês isto: vocês receberam o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Ele faz uma pergunta para os judaizantes, que eram os cristãos judeus daquela época. Paulo faz uma pergunta para eles: eu só queria saber de vocês se de fato vocês receberam o evangelho pela lei ou pela a graça e pela a pregação do evangelho. E ele prossegue dizendo, essa pergunta que ele faz. Aí nós vamos ver que é claro, que ele sabia que pela lei não receberam nada, mas sim pela pregação da fé, isto é, o evangelho da graça. Paulo segue perguntando: será que vocês são tão insensatos, sem juízo, que tendo começado pelo Espírito, acabem agora pela lei? Então ele faz uma pergunta no capítulo 3, perguntando: por acaso vocês receberam a pregação ao evangelho pela lei ou pela pregação do evangelho através da fé? É claro que Paulo sabia que pela lei eles não haviam recebido nada, mas é uma pergunta. E aí ele prossegue: será que vocês são tão insensatos, palavra forte, sem juízo, que tendo começado pelo Espírito, acaba agora pela carne? Então Paulo diz: será que vocês são tão insensatos? Será que vocês são tão sem juízo, que recebeu o evangelho através da pregação da graça e pela fé? Vocês estão voltando ao ritual da lei novamente? Então Paulo pega pesado. Então aí ele expressa a questão a pregação pela carne e pelo Espírito. Pelo Espírito, então nós pregamos pelo Espírito, pela pregação do evangelho da fé em Cristo, pelo qual vem o Espírito Santo. Então a pregação é pelo Espírito. Por isso que ele mesmo diz logo na frente do capítulo 5 da carta aos Gálatas, o versículo 16, ele diz assim: andai em Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne, porque a carne milita quanto ao Espírito. O homem é tricotomo. O homem, ele tem um corpo, e dentro desse corpo tem um espírito e tem uma alma. E aí ele diz que o espírito muitas das vezes precisa ser fortalecido. Então é uma guerra militando dentro de nós. Por isso que ele diz: andar em espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16 e 17.
porque a carne milita contra o Espírito. Então Paulo fala sobre esse assunto. Pelo Espírito, pela pregação do Evangelho, da fé em Cristo, pelo qual vem o Espírito. Aí ele fala sobre a pregação da carne. Pela carne é pela lei, os mandamentos através dos quais não vem do Espírito. Então, quando nós pregamos pelo Espírito, nós pregamos a graça. Nós pregamos a graça pela fé. Um favor que eu não mereço, um favor que ninguém merece. Agora, quando eu prego a lei, eu estou pregando pela carne, voltando a ritual. Então, nós vemos hoje muitas igrejas que estão voltando a ritual mosaico novamente. Quer ver o exemplo? Nós vemos dentro de algum templo aquela imagem da Arca da Aliança, aquela réplica da Arca da Aliança. Não precisa mais. Nós vemos alguns pastores, alguns líderes que botam o quipá na cabeça, que botam o chofar, toca aquele chifre. Quer dizer, é uma cultura muito bonita? Bonita. É pecado? Não é pecado. É interessante? É interessante, benéfico. A cultura judaica, mas nós não somos judeus, nós somos gentil. Gentil é aquele que são convertidos a Cristo, que não são de Israel, não são judeus. Então nós somos gentil. E uma vez que somos gentil, nós não somos judeus. Então nós pregamos o Evangelho pela fé e não é pela carne. E aqui finalizando o capítulo de número 3, os que são da lei de Moisés estão debaixo da maldição, e ninguém será justificado diante de Deus pela lei, mas o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Então, nós temos aqui em Gálatas 3, versículo 10 e 11, que Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Então a lei, foi Deus que deu a lei a Moisés, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, também no Monte Horebe, ele recebe o decálogo, a lei, escrito pelo dedo de Deus, aquelas pedras, e aí era uma ordenança. A lei serviu de quê? Serviu de aio para nós. O que era o aio? O aio era uma pessoa que administrava, tomava conta dos filhos e era responsável pela educação do filho, levava o filho na escola, ela acompanhava os filhos até chegar à maior idade. Então a lei serviu de aio, de condutor, até chegar a Cristo. Logo que chegamos a Cristo, ele acabou com a lei. Por isso que Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14, que o Velho Testamento, o Antigo, foi abolido por Cristo. Então, hoje nós pregamos a Cristo crucificado. Então, a briga de Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, é com os judaizantes, judeus cristãos, que achavam que só pregar a graça não era o suficiente. Para ser salvo tinha que pregar não só a graça, não só Cristo, não só o sacrifício de Cristo, mas também guardar a lei de Moisés. Isso é uma heresia. Então Paulo, ele chega de sola, batendo em cima dos judaizantes, dizendo para eles que eles não poderiam mais viver, que eles estavam voltando. Então Paulo chama ele de insensato, Paulo chama ele de sem juízo, que não estava mais ligado naquilo, no sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, ele é superior ao sacrifício do animal, a morte do cordeiro, a morte do boi, o sacrifício de animal, o sangue de Cristo, a morte de Cristo no Calvário, ele é superior a tudo. E aí, para que serviu a lei? Vamos lá, para que serviu a lei? Se a lei não salva, nem justifica o homem perante Deus, para que ela serviu? Aí a pergunta, para que a lei serviu? A lei serviu para mostrar ao homem que ele não poderia cumprir o padrão de Deus por si mesmo.
precisaria de Cristo. A lei serviu, como eu falei, de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3, 24. E aí, mais justo aos que guardam a lei, não serve, não tem direito, não tem mérito de salvação. E aí nós vemos que é uma palavra interessante. Então vamos lá então. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E agora que veio a fé, não precisamos mais dela para conduzir-nos a Cristo. Vindo a fé, não estamos mais sujeitos ao aio. Por isso, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós não precisamos mais da lei. A lei civil de aio. Por que Deus deu a lei a Moisés lá no monte? Porque o povo estava saindo do Egito, um povo sem lei, um povo que foi criado na cultura egípcia, e precisava esse povo voltar para Cristo, reconhecer a Deus, melhor dizendo, que aqui já era no Antigo Testamento ainda. Então Deus traz a lei. Imagina uma empresa sem lei, sem regra, uma igreja sem regra, sem uma pessoa pulso firme, uma empresa vai embora, ninguém consegue chegar a lugar nenhum, e aí uma bagunça terrível. Então Deus deu a lei para poder conduzir o povo, e aí a lei cumpriu o seu propósito até que viesse a graça por Cristo e salvação pela fé. Nele a lei não veio para salvar, mas para punir os transgressores. A graça veio para salvar o pecador que se arrepende e vai a Cristo. O pecador leva a condenação tanto na lei como na graça. A diferença é que na graça existe solução para o pecador em Cristo. O objetivo da lei é conduzir-nos a Cristo. A igreja do gentil nunca esteve sob a lei, mas debaixo da graça. Então a lei nos conduz até Cristo, nos leva até Cristo, chega até Ele, e a lei serviu de condutor. Só que a lei, ela não nos salva, não leva ninguém. Então Paulo, ele bate na igreja da Galácia sobre esse quesito, essa questão de que a lei não salva. Então, querido, nós temos que tomar muito cuidado quando vamos pregar sobre o Antigo Testamento e algumas passagens do Antigo Testamento, porque quando você vai pregar, você precisa fazer uma aplicação. Então, você pega qualquer texto, qualquer personagem bíblica do Antigo Testamento, porque Jesus Cristo é a personagem principal da Bíblia. Então, quando eu falo sobre Noé, sobre Abraão, sobre Daniel, eu falei Noé, Abraão e Daniel, 3 grandes personagens do Antigo Testamento. Aonde que eu acho Cristo na história de Noé? É simples, é fácil. Na história de Abraão e na história de Daniel. Então, isso é muito importante, já que uma pregação ela tem começo, meio e fim. E aí, finalizando o capítulo 3, Paulo combatendo. E aí nós vamos entrar agora na questão, o estudo é uma aula sobre o fruto do Espírito, que é de suma importância para a nossa vida. Então vamos lá então. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo reproduzido no crente através do Espírito Santo. Olha que coisa benéfica e interessante. O Espírito Santo quer dar ao crente não apenas o poder de Cristo, mas também o caráter de Cristo. Isso leva tempo, por isso passamos por provações para aperfeiçoarmos o caráter e sermos nova criatura pelo Espírito Santo. As obras da carne manifestam-se em quem não está no Espírito. São aí os textos de Gálatas 5, a partir do versículo 19 ao 21, a Bíblia vai relatar sobre as obras da carne. Então vamos lá então. O primeiro ponto aqui é que
O Espírito Santo, ele não nos quer apenas só nos dar poder, mas ele quer nos dar caráter também. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que era cheia de poder de Deus, de dons espirituais, tinha os 9 dons, mas não tinha caráter. Então, aonde não há tratamento de caráter, reina a carnalidade. Então, aqui aos Gálatas, Paulo está dizendo que Deus, o Espírito Santo, ele não quer só apenas dar ao cristão o poder, mas ele quer também dar o caráter. O que é o poder? O poder é os dons espirituais. Então são 9 dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, dom de profecia, variedade de língua, interpretação de língua, dom da fé, de cura, operação de maravilha. 9 dons. Mas o mesmo Espírito fala sobre o fruto do Espírito, nós vamos falar daqui a pouco. Então, ele não apenas não quer nos dar só o poder, mas ele quer nos dar o caráter. Precisamos tratar o nosso caráter. E para tratar o caráter, gera tempo. Aí a pergunta é, por que pode uma pessoa ter dons espirituais e não ter o caráter tratado? Pode. Por que pode? Porque os dons é dado através da busca e por vontade divina. Agora, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós, gera tempo. Por isso que somos provados, por isso que passamos por dor, por isso que passamos por perda irreparável, por isso que passamos por perseguição. São tratamentos até que chegamos ao caráter tratado, forjado, como eu gosto sempre de usar essa palavra, o caráter forjado por Cristo. E precisamos ter esse caráter forjado por Cristo. E aí, continuando aqui a aula, não quer pelo Espírito Santo, não quer somente nos dar poder, pular, rodar, sapatear, falar em línguas estranhas, interpretar, dom da cura, maravilha. Você pode fazer isso tudo, mas se o seu caráter não for tratado pelo Espírito Santo, você é uma pessoa sem caráter. Você pode ser usado por Deus, ter dons espirituais, e pode chegar no dia que a igreja for arrebatada, perder a sua salvação. E aí nós vamos entrar agora na questão das obras da carne. O que é obra da carne? O que são obra da carne? Então, nós temos Paulo citando isso a partir do capítulo de número 5 aos Gálatas, de suma importância e relevante para nós, a partir do capítulo 5 de Gálatas, e a partir do versículo de número 19, ele vai relatar uma relação de obras da carne, né? O capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vamos lá então. Primeira coisa que ele cita aqui, uma das obras da carne, é a lascívia. O que é lascívia? É sensualidade, imoralidade, desejo sexual exagerado, luxúria e devassidade. Então, a gente vê uma palavra bonita, o nome, mas a gente fala, o que isso significa? O que é lascívia? O que a Bíblia está falando sobre lascívia? Aí está, lascívia é sensualidade demais, imoralidade, desejo sexual exagerado. Tem gente que tem um desejo sexual exagerado, que ele é uma prostituta, um prostituto, ele não consegue se conter com aquilo que Deus dá para ele, tem que procurar por fora. E aí está, é lascívia, e luxúria, e devassidão. Aí ele vai, a segunda palavra, que é a obra da carne, porfia. O que é porfia? Significa disputa, teimosia, contenda de palavras, provocando inimizade. Então, porfia, pessoas que gostam muito de disputar um com o outro, quem prega melhor, quem não é, quem tem coisas melhor. Teimosia, teimoso demais. Você fala, ele não ouve, porque ele é muito teimoso. Isso é terrível, hein? Teimosia, contenda, onde ele passa, ele gera contenda de palavras, provoca inimizade com todo mundo, ninguém gosta dele, aonde ele passa, ninguém quer estar por perto dele. Isso é chamado de porfia. Isso é uma das obras da carne. Imulação. O que é imulação? É sentimento que
incita a imitar o excesso de alguém, em desmerecer alguém. Que palavra? Emulação. É um sentimento que tem dentro da pessoa que incita a imitar pessoas, quer imitar pessoas, tudo que a pessoa faz, você quer fazer também igual a pessoa. E aí você vê em algumas pessoas a rivalidade, quer ser rival, tudo. Se o cara compra um carro, você quer comprar um igual. Se o cara tem um estilo, você quer ter aquele estilo de vida. Se o cara se acha um namorador, você quer imitar. Então isso é chamado de emulação. É um sentimento que brota dentro de você, que você quer ser igual à pessoa, mesmo você sabendo que o nível espiritual daquela pessoa, que o nível econômico daquela pessoa, que a posição social daquela pessoa é mais elevada do que a sua, está em outro patamar, mas você quer ser que nem aquela pessoa. E aí nós temos heresia. Vamos lá, o que é heresia? Falso ensino religioso, desvio da verdade bíblica que conduz à perdição. Então nós temos muito herege aí, é obra da carne. O cara pega um texto e fala algo que não tem nada a ver do texto. O texto não diz aquilo. A exegese do texto que a pessoa faz é absurdo. E aí a pessoa bate naquilo ali, ensina algo que não tem nada a ver, que não é bíblico. Que a Bíblia, muitas das vezes, as pessoas nem lê o texto direito, não quer nem ler, não perde nem, não é perder tempo, é ganhar tempo lendo o texto sagrado, e é chamado de heresia. Outra obra da carne, dissensões. O que é dissensões, irmão? Que palavra é essa? Divergência de opinião, gerando briga, disputa e devação. Então, é dissensões. Dissensões é divergência. Eu posso até ter uma divergência teológica com um outro teólogo, com outro pastor, com outro pregador, com outro professor de teologia, mas eu tenho que respeitar a opinião dele e de mim. Agora, uma divergência que venha provocar briga, disputa, devação, acaba com uma obra. Então, nós vemos aí dissensões, disputa. O cara quer disputar, quer estar no mesmo nível do outro. Aí nós vemos descontrole terrível. E aí, outra obra da carne, glutonaria. O que é glutonaria? Isso aqui é muito interessante. Glutonaria, comer exageradamente com avidez, gula. É chamado de guludice. Então, glutonaria são pessoas que comem exageradamente. Nós vemos cristãos. Uma vez eu vi em uma EBD, Escola Bíblica Dominical, um irmão tinha aproximadamente quase 130 quilos, um absurdo, e ele comia exageradamente. Aí alguém foi falar para ele poder se cuidar do corpo dele. Ele falou: não, para que eu vou cuidar? Lá no céu eu vou ter outro corpo. Isso é uma ignorância absurda. Então você está cuidando do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, glutonaria, pessoa que guludice, pessoas que comem demais. Tem pessoas que acabam de comer na casa dele, vai para a casa de outra pessoa e come novamente. É terrível, terrível. E é chamado de glutonaria. Então aí nós temos aí, entre as obras da carne, estão também inimizade, inveja. Então a palavra de Deus afirma que a inveja, o homicídio, a bebedice, a glutonaria, coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo é bem enérgico, né? Bem mesmo, que ele fala que aqueles que cometem esse tipo de coisa não herdarão. Então, no versículo 21, capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, o versículo 21, ele diz o seguinte, vou até repetir de novo aqui essa leitura, que eu acredito que é muito relevante. Então, vou repetir de novo. Ele diz assim o seguinte: inveja, homicida,
bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu denuncio e eu declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Isso aqui é seríssimo, é relevantíssimo. Quem comete essas coisas não herdarão o reino do céu. Então abre o olho, nós precisamos abrir o nosso olho no que tange a questão da lascívia, da porfia, emulação, da heresia, das dissensões, da glutonaria, do homicídio, da bebedice, coisas semelhantes a essa, vos declaro, Paulo falando, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então são obra da carne. Tudo isso que eu já falei aqui é obra da carne e precisamos fugir. Se estamos no Espírito, não tem por que vivemos a obra da carne. E aí, finalizando, muitos pensam que somente é pecado quando cometemos adultério ou roubo. Tem gente que só acha que pecado é só adultério. Fulano adulterou, traiu alguém, só bate em cima desse aí. Fulano é um adúltero. Mas não é só isso não. Não é só o adultério que vai fazer com que alguns crentes venham a perder a sua salvação, não, outras coisas. Então, entre elas, vou repetir novamente, estão não só adultério, mas roubo, embriaguez, que vão excluir, melhor dizendo, as pessoas do céu. Mas a Bíblia afirma que, além disso, também inveja, inimizade, impede herdar o reino dos céus, ou também o reino de Deus. Amém, gente? Então, um estudo, uma aula extraordinária aí no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós já estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5, falando sobre as obras da carne. E outra aula que eu vou gravar, vou falar sobre o fruto do Espírito. Eu falei sobre as obras da carne. E aí quem está na carne, quem vive na carne, que a lei representa a lei. E na próxima aula eu vou falar sobre o fruto do Espírito Santo. E aí na outra aula eu vou falar sobre amor, sobre gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e por aí vai. Amém? Teologia simples, profunda e descomplicada. Então, assista essa aula, compartilhe, comente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.